Olá pessoal, tudo bem? Ontem, na segunda-feira, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, disse que Alckmin já está fechado com a legenda para ser vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E Alckmin, por sua vez, disse que a conversa foi ótima, foi produtiva, mas que ele ainda conversa com outros partidos e vai decidir na próxima semana se vai ou não se filiar ao PSB ou a qual partido irá se filiar, né? O que essas posições diferentes dizem sobre o cenário? Bom, em primeiro lugar, do ponto de vista do PSB, a declaração de que o Alckmin estará afiliado à legenda indica que o PSB já decidiu que vai mesmo apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, independentemente das conversas sobre federação ou não, né? Havia essas disputas dentro de PT e PSB, né? Em termos de alguns estados, algumas situações que ainda não foram acertadas, e por causa disso o PSB ainda não tinha cravado que ia apoiar Lula. Ao dizer que o Alckmin, que é o escolhido do Lula para ser vice, se filiar à legenda, o PSB basicamente está dizendo que topou a tarefa de apoiar o ex-presidente, seja com uma federação ou seja com uma simples coligação, o que hoje parece mais provável no cenário, né? Ou seja, o PSB moveu uma peça e o Alckmin, por outro lado, não moveu uma peça. E aí, porque ele que está por dentro, muito mais por dentro das negociações, obviamente, do que todos nós, porque participa delas, entende que pode haver alguma mudança nos próximos dias, com a entrada de outro partido na coligação, etc e tal. Como o Alckmin já escolheu, já decidiu o serviço do Lula e já recebeu do Lula o recado de que será vice, independentemente de qual partido ele precisará se filiar, ele aguarda, porque pode ser que ainda aconteça alguma reviravolta. Por exemplo, o PSD, que tem dito que não vai apoiar Lula de jeito nenhum, pode ser que o PSD entre para a chapa, e se o Lula fechar com o PSD, como é que faz, né? O Alckmin já sendo vice, mas estando filiado ao PSB, mas o PSD fazendo questão de entrar na chapa. Então, para o Alckmin é melhor, neste momento, esperar para ver, porque se o PSD estiver na chapa, ele pode se filiar ao PSD naturalmente, com até muito mais facilidade, mais proximidade ideológica ali com os integrantes do PSD. Acho que fica muito claro nessa história toda, mas que o PSB realmente estará de um jeito ou de outro com o Lula, não tem outro plano B, mas e para o Alckmin é apenas uma questão de se decidir. Até então, dizia-se o seguinte: Alckmin seria vice do Lula se o PSB não topasse, pelo PV, por exemplo. Agora, o cenário muda, porque a gente tem o PSB já topando e o Alckmin esperando, porque, bom, Alckmin será vice pelo PSB, que já topou, ou por outro partido, se for mais conveniente para a coligação e mais adequado para garantir que outros partidos entrem nessa coligação. Por isso, nem duvido que essa mensagem do Alckmin, após esse recado do PSB, não tenha sido também negociada e conversada de alguma maneira com Lula, com membros que estão articulando aí a formação dessa chapa. O fato é que o caso Lula-Alckmin está consolidado, está consumado, ainda que integrantes da esquerda não concordem, achem que o Lula deveria partir para outra linha, né? Porque dentro do partido, o Lula, obviamente, é quem vai decidir, ele não vai colocar outra pessoa na chapa simplesmente porque alguém da esquerda não está concordando, até porque se ele tiver que escolher entre alguém da esquerda, os posicionamentos da esquerda ou os posicionamentos de outros setores políticos, de modo a construir suas alianças, ele vai priorizar esses outros setores, porque a esquerda ele já tem, e já é certo, né? Ninguém da esquerda vai também se contrapor o Lula, falar, não, nós não vamos aceitar, então se for assim não tem candidatura, nem nada disso. Obviamente isso não vai acontecer, principalmente porque ele hoje é o líder das pesquisas. Esse é o cenário que nós temos hoje nessa disputa e nessa construção de alianças entre Lula e Alckmin. E eu destaco, como já destaquei lá atrás, que essa aliança traz coisas positivas para a chapa e coisas negativas também. Positiva porque dá essa ideia de frente única, frente ampla contra o presidente Jair Bolsonaro, dá uma ideia de que é possível ao Lula ter um governo de centro-esquerda, um governo mais moderado, como foi o primeiro governo dele, e longe dessas polêmicas de declarações mais à esquerda que ele tem dado. E, por outro lado, traz um aspecto negativo, porque dá ao presidente Jair Bolsonaro um reforço daquele discurso dele de que é antipolítica, de que PT e PSDB, na verdade, são a mesma coisa, que sempre governaram o país e por isso que é preciso mudar, e etc e tal. Além, sem falar, claro, das lembranças das falas de Lula contra Alckmin, de Alckmin contra Lula, que nós teremos a partir do momento que eles estão juntos. Como toda aliança, tem fatos positivos e fatos negativos também. Um abraço para vocês e até mais.